Bem, gente, nós vamos passar a palavra agora para o Antônio Martins, jornalista e editor do site Outras Palavras, e participou da criação de outras iniciativas de comunicação alternativa, como Le Monde Diplomatique do Brasil e Carta Maior. Muito obrigada pela participação. Dá a palavra para ele. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço a chance de dialogar com vocês, chance de rever a Maria Lúcia, depois de muitos anos de batalha no debate sobre um termo que a gente acha que devia adotar aqui no Brasil também, a oligarquia financeira e a forma como ela domina as sociedades no mundo. É um problema novo, me parece. Não se trata simplesmente da velha burguesia, mas se trata dos 1%, do 0,1%, de uma nova forma de acumulação, de sobreacumulação de capital, que utiliza a riqueza, que suga a riqueza, que faz a punção da riqueza coletiva por meio de um conjunto de instrumentos. Talvez o mais importante deles seja a dívida pública e o pagamento dos juros da dívida pública. Então é muito bom rever vocês. Participei de vários encontros da Unafisco também, e sempre foram várias atividades organizadas com a Unafisco nos fóruns sociais mundiais. Sempre foram momentos muito marcantes, porque nós, num certo sentido, como diz o Plínio, sabemos o caminho das pedras, sabemos o que impede o desenvolvimento, o avanço, a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, e nos angustiamos, porque somos capazes de vir aqui no meio de um feriado. Vocês vão ficar, inclusive, amanhã, e saímos nessa Avenida Paulista e percebemos que as pessoas, como diz o Plínio, os meios de comunicação transformam essa questão numa não questão. Eles naturalizam essa questão. Eles procuram excluir esse tema do debate democrático. É como se fosse algo que é inacessível a nós, como os terremotos, por exemplo, como os grandes desastres naturais, nos quais, infelizmente, nós não podemos intervir. Então, para eles, e infelizmente para a maior parte da população ainda, a questão do ajuste fiscal, a questão do pagamento de juros, são não questões, são questões que não fazem parte. A sociedade pode mais ou menos debater o tema do salário, é mais ou menos conhecido, pode debater mais ou menos o tema da falta d'água em São Paulo, pode mais ou menos discutir o tema de o que vamos fazer com a Amazônia. É muito precário o debate, mas são questões tangíveis, de uma certa maneira, em relação aos temas financeiros. Se cria uma mistificação. É um assunto de especialistas. Então, é muito interessante e muito estimulante discutir isso com vocês. Eu vou tentar fazer, nesses 20 minutos, 4 ou 5 provocações para vocês, para tentar estabelecer um diálogo e ver se isso nos ajuda a transformar esse debate num debate concreto. Algumas sobre a relação entre economia e jornalismo, e algumas por provocação do Wagner, muito saudável provocação, sobre o que significa, talvez, essa nova fase, esse novo paradigma da comunicação compartilhada, que se sobrepõe à comunicação de massa, e de que maneira isso representa oportunidade, e de que maneira isso representa risco para a gente também. Então, primeira ponto. Eu acho que abrir o debate sobre
a aristocracia financeira, ou a oligarquia financeira, a forma como ela suga as riquezas nacionais, é das necessidades mais urgentes para nós sairmos de uma conjuntura que é bastante adversa, que se tornou bastante adversa desde as últimas eleições. Mas outro dia nós estávamos publicando, é uma particularidade brasileira hoje. Não estou dizendo a crise, que, como Plínio falou, é um problema internacional, mas esse cipoal político, esse labirinto político, tem a ver com uma particularidade brasileira. Outro dia nós estávamos traduzindo, em outras palavras, um artigo do Immanuel Wallerstein, sociólogo brodeliano, marxista, dizendo o seguinte: se nós formos analisar a conjuntura internacional hoje, nós vamos ver que tem havido uma série de avanços das forças mais à esquerda. Aí ele cita exemplos. Falou do Syriza, tudo bem, teve a capitulação diante de uma situação que era realmente dramática. Mas a população grega saiu da inação, saiu em janeiro desse ano e depois saiu também no dia histórico, dia 5 de julho, do plebiscito do não. Ela respondeu, apesar de toda a pressão dos meios de comunicação, houve a possibilidade de reverter uma situação de não debate sobre o tema da dívida pública. Há fatos como o Podemos, na Espanha. Há fatos como o avanço do Partido Independentista da Irlanda. Há fatos completamente inusitados, como a eleição de um líder do Partido Trabalhista Britânico, partido que capitulou nos anos anteriores às ideias neoliberais, o Jeremy Corbyn, que é um sujeito claramente identificado com a luta anticapitalista e absolutamente rechaçado e boicotado pelos meios de comunicação, foi eleito numa situação completamente inusitada, um enorme aumento do número de filiados por partido, principalmente da juventude, que busca alternativas ao capitalismo, mas achou que a forma concreta de fazê-lo era entrar em massa, milhares de pessoas, no Partido Trabalhista para votar para alguém que era completamente contra o establishment. Tem o surgimento esqueci o nome agora, do Sanders, o candidato preferido hoje pelos militantes do Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, é uma situação muito, muito estranha. Inclusive, velhas formações que tradicionalmente são muito conservadoras, mas que estão vivendo um processo de ascenso de ideias novas. E no Brasil, nós vivemos uma situação extremamente difícil, porque o governo, que é visto pela esmagadora maioria da população como expressão da esquerda, como expressão daquilo que é vermelho, como expressão daquilo que representa as ideias que nós defendemos, adotou uma política de realizar o programa do adversário. Então fica extremamente difícil. Ao contrário, esses processos, esse processo que houve na Grécia, esse processo que houve na Espanha, por exemplo, são processos de busca de alternativas que surgem quando, diante de governos conservadores, era o governo da centro-direita na Grécia, era o governo da centro-direita mais para a direita na Espanha. É difícil você ter um processo de mobilização como esse quando tem no meio do caminho um governo que finge ser uma coisa e é outra coisa. Então é uma situação que nos leva a uma certa paralisia, que nos leva... É claro que nós não estamos paralisados, que nós estamos aqui no sábado, véspera de feriado, mas é difícil explicar que berimbau não é gaita. É difícil poder
porque é um álibi muito forte para as forças mais conservadoras aplicar um ajuste fiscal que é exatamente a transferência de riqueza do conjunto da sociedade para eles, dizendo que é programa do PT, é coisa do filho do Lula. Então é uma mistura completa. Essa história do filho do Lula é uma coisa completamente surreal. Nem dá para discutir agora, mas é a forma. Vocês têm a ver totalmente, não com isso, mas vocês sabem, porque é uma deformação completa de uma operação, que é a Operação Zelotes, que deveria pegar aqueles que fazem fraudes contra o fisco brasileiro, fulanizando na figura de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas no meio de uma conjuntura que torna propício, porque se criou uma ideia que essa turma que está aí no poder é tudo corrupto. Então você vira completamente as Zelotes, no sentido das Zelotes, anistia, entre aspas, os bilionários que fizeram fraudes gigantescas no CARF e transforma tudo como se fosse um problema do filho do Lula e da filha do Gilberto Carvalho, coitada, que tem um restaurante falido em Brasília. Então é uma inversão completa que é feita pela manipulação da mídia, uma tentativa, inclusive, de manipular algo que é extremamente sério, que é a Operação Zelotes, que é o CARF, o debate sobre o CARF, o debate sobre como o Estado brasileiro é capturado pelos grandes grupos econômicos. É um completo reviravolta disso e mostra, de certa forma, o nosso drama de termos uma dificuldade muito maior de expor as verdadeiras questões nacionais. Então, eu vejo que a forma de fazer isso é sair desse fla-flu. A forma é debater concretamente os grandes problemas. Nós temos que debater concretamente o problema fiscal brasileiro. Nós temos que encontrar alternativas para isso. Nós temos que debater concretamente o problema das metrópoles brasileiras. Nós temos que sair do fla-flu. Esse fla-flu hoje é o flu, é o jogo da direita, é o jogo dos conservadores. É o que nos leva enquanto nós continuarmos nisso, por mais que alguns de nós, ou que nós sejamos fla, nós vamos ajudar o flu. Então, nós temos que entrar no debate concreto das questões. O segundo ponto é assim, talvez nisso tenha alguma divergência com o que o Plínio falou, mas me parece que tem uma convergência na centralidade da questão da dívida. Eu acho que nós vivemos um período que, com o período de 2003 a 2014, com todas as críticas à insuficiência, à precariedade e à fraqueza das mudanças que houve, é algo que foi visto por uma parcela importantíssima da sociedade, porque, de certa forma, há verdade nisso, como um início muito lento, ainda que muito lento, mas um início inédito de mudanças na sociedade brasileira. É verdade, a dívida pública custa aproximadamente 300 bilhões de reais por ano, e o Bolsa Família custa 30 bilhões. O Bolsa Banqueiro custa 10 vezes mais do que o Bolsa Família. Mas o Bolsa Banqueiro sempre houve, o Bolsa Família não havia então. Então, esse processo diante de uma situação internacional favorável e diante de uma situação em que havia uma possibilidade, por conta também da situação favorável internacional, de dar algum trocado para as maiorias, sem prejudicar os lucros das minorias, é um fato político praticamente inédito na história do Brasil. Para dizer em comunicação, a segunda eleição do Lula e a primeira eleição da Dilma são fatos extraordinários do ponto de vista de mídia, talvez rivalizando apenas com a eleição do Getúlio, a eleição do Getúlio pelo voto direto.
Foram as únicas oportunidades na história do Brasil em que candidatos que enfrentaram e foram abertamente detestados e sabotados pelos meios de comunicação e pela maioria da classe média ganharam as eleições. Então, isso representou, com todos os limites, com todas as debilidades, com todas as misérias e contradições, um certo processo de despertar da sociedade brasileira. O ajuste fiscal, e aí tem a ver a importância ainda maior da campanha da Dilma, da dívida, da campanha da auditoria, representa a reversão, porque num determinado momento se tornou impossível contentar os ricos e os pobres. E a posição do governo, o Wagner estava falando do Pronaf, o Pronaf da mídia. Mas se a gente vê a feira da reforma agrária que o MST realizou aqui em São Paulo no final de semana passada, uma das coisas debatidas é que o Joaquim Levy, por exemplo, sentou em cima do Pronaf. Então, os 28 bilhões, que são muito menos do que os 200 e pouco que deveriam ser destinados para a agricultura familiar, não são. Porque qual é o sentido de luta de classes, como disse o Plínio, da ação do ajuste fiscal e da nomeação do Joaquim Levy? É uma tentativa do governo federal, é uma cedência do governo federal. Durante esse período todo em que houve Bolsa Família, não foi só o Bolsa Família, houve um aumento substancial do gasto social do Estado brasileiro no período entre 2002 e 2014. E houve, durante todo esse período, um boicote total dos economistas especialistas, entre aspas, e dos meios de comunicação, dizendo que isso era impossível. As pedaladas, dizendo que isso era pedalada. Um absurdo. O Brasil, como disse o Plínio, mesmo nesse período, realizou superávites primários durante todos esses anos. E eles diziam que o gasto social era insustentável, que a previdência social era insustentável. E, em janeiro, ao nomear o Joaquim Levy, o governo federal capitulou diante desses setores. Ele tentou estabelecer uma aliança com o capital financeiro, achando que por esse caminho iria se salvar, e por esse caminho é que ele está se destruindo e está destruindo o Brasil. Então, é essencial discutir a auditoria, discutir a dívida, discutir o papel da oligarquia financeira e discutir as alternativas. Do ponto de vista da comunicação, levantando algumas coisas muito concretas, porque acho que são coisas que, não só nessa reunião, mas depois, talvez em oficinas, a gente deveria começar a explorar. Se fala muito, por exemplo, isso virou um tema, como se fosse um grande tema brasileiro. Os gastos com a Copa do Mundo. Se gastou não sei quantos bilhões. Se pegou algum exemplo como se fosse algo relevante, e isso mostra a miséria da nossa comunicação. O estádio de Brasília era o grande problema brasileiro. O estádio de Brasília, um estádio faraônico, R$1 bilhão. Nós gastamos por dia, 1,5 estádio de Brasília, por dia. O estádio de Brasília vai durar anos ou décadas, mas por dia a sociedade brasileira paga para os banqueiros, paga para a aristocracia financeira, 1,5 estádio de Brasília, se a gente calcular. O Brasil paga juros de 14,5% ao ano. Se diz que é o risco, se diz que é necessário. A máquina dos meios de comunicação diz isso. Eu estava olhando na revista neoliberal Economist, na última página, vocês veem as taxas de juros de todo mundo. União Europeia, 2%, China, 2,84%, Japão, 0,3%, Filipinas, 3,67%. Tem menos risco nas Filipinas do que no Brasil. Colômbia, país em guerra civil há 40 anos, 7,77%. África do Sul, 8,31%. México, país dominado pelos cartéis da droga, índice de violência muito maior do que o Brasil, 5,85%.
Paquistão, quase sem Estado, diante do fundamentalismo e do terrorismo, 8,75%. Malásia, 4,9%. Vietnã, 7,05%. Brasil, 14,25%. Esses temas têm que ser debatidos e a gente tem que quebrar a cabeça para contar essas histórias, para mostrar que por causa disso é que não pode haver uma Bolsa Família decente, para mostrar que por causa disso é que não há um SUS, que é uma grande conquista do movimento de saúde, mas subfinanciado. É por causa disso que o pobre não tem uma escola decente. É por causa disso que se fecham escolas aqui no estado de São Paulo, quando se fala que educação é o grande problema do país, e se fecham as escolas. A comunicação compartilhada, se depois tiver algum tempinho na fase do debate, acho que é uma grande oportunidade, porque ela permite quebrar a ideia de que é possível só comunicar para muitas audiências a partir de um número cada vez menor de emissores. Ela está mostrando que é possível estabelecer formas de comunicação entre seres humanos diretamente. Não resolve nada. É uma possibilidade. Uma possibilidade não significa uma solução, porque é preciso ter conteúdo. O conteúdo não virá se todos os seres humanos do planeta tiverem uma página no Facebook. Isso não garante nada que nós vamos ter ação coletiva, pensamento coletivo, reflexão sobre a sociedade. Isso é a nossa inteligência que vai produzir. Fico muito contente de participar desse debate, gostaria muito de participar, de continuar me envolvendo na construção dessa campanha.